Olá, pessoal, boa noite. Olá, pessoal. Olá, Vanessa. Olá, Mariana. Estamos aqui fazendo a conexão, tá? Chamando a Patrícia, a Vanessa e o Ricardo Colatusso para a nossa live de hoje, para falar sobre a encíclica Laudato Si. Boa noite, Cris. Boa noite, Ivo. Eu tenho que virar a tela. Oi, boa noite, Patrícia. Estamos ao Boa vivo noite. já. Boa Vamos ver se noite a a todos e Vanessa, todas. vamos ver se a Vanessa conseguiu aceitar lá. A Vanessa e o Ricardo. Só um minuto. Patrícia, se você quiser apresentar um pouquinho a resumo aí pra gente, por favor. Então, a Resuma, para quem não nos conhece, é a rede de meio ambiente da Arquidiocese de Curitiba. Nós do Resuma somos um grupo de leigos que se reúnem a toda segunda quarta-feira de cada mês, via online, por conta da pandemia, e estamos nos readequando para termos nossas reuniões mensais presenciais na Arquidiocese. Nós somos um grupo de leigos. Olá, Vanessa. Olá, Ricardo. Boa noite. Sejam bem-vindos. De cada mês, via online, por conta. Estou ouvindo meu retorno. Olá, boa noite, Vanessa. Boa noite, Ricardo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, vocês? Sejam bem-vindos. Tudo, obrigada. A Patrícia estava fazendo a apresentação da resumo. Continua lá, Patrícia. Tá bom. Nós estamos, desde 2021, nos reunindo, fazendo ações integradas em alguns municípios que integram a Arquidiocese. Porque o nosso nome é Arquidiocese de Curitiba, mas temos muitos municípios ao redor que pertencem a ela. Nós já tivemos uma atividade de um TAC e um TRAD em Campo Largo, na paróquia São José, e fizemos plantios de muda, já fizemos educação ambiental e estamos dando sequências em algumas atividades. E a Semana da Água, tivemos a live com o Diego Saldanha para explicar a ecobarreira, os cuidados que se tem com a casa comum, com o cuidado do rio, porque a água que está indo para o rio faz toda a volta que retorna para nós, tratada pela Sanepar nas nossas torneiras. Esse é o trabalho que o Resuma vem desenvolvendo. E agora, com a Semana do Meio Ambiente, teremos essa nossa sequência de lives, que tivemos a abertura ontem, com o colega Marlon, né, também é da rede de leigos, e hoje estaremos apresentando a Vanessa e o Ricardo Colatusso, que são membros também
na Pastoral de Ecologia Integral na CNBB Sul 2, né? E vamos falar um pouquinho hoje da nossa encíclica, da Laudato Si, que o Papa Francisco escreveu, nos explicando como cuidar melhor da nossa casa comum, onde nós temos avanços, onde nós não estamos avançando, onde nós não estamos cuidando melhor daquilo que Deus nos deu para cuidarmos. Eu vou dizer a boa noite, então, para o Ricardo e a Vanessa para se apresentarem, e aí a gente faz a nossa oração inicial e damos sequência nas nossas perguntas. Tranquilo? Tranquilo. Obrigada, então, obrigada pelo convite de vocês. Meu nome é Vanessa Colatusso, Vitsky de nascença, Colatusso de casamento. E a gente se vê aí envolvido com o meio ambiente já há alguns anos e temos o maior prazer de estar participando com vocês, com esse grupo, né, poder falar sobre essas questões ambientais, principalmente nos dá mais prazer ainda porque está, né, dentro da nossa doutrina católica, então isso nos enche aí de orgulho e satisfação. Isso. Eu sou o Ricardo, então, né, casado com a Vanessa, a gente tem aí uma formação nessa área ambiental, né, do meio ambiente, mas antes de tudo a gente é cristão, católico, praticante, a gente congrega aqui no Santuário Nossa Senhora de Lourdes, em Campo Comprido, Curitiba, desde pequenininho, né, a gente toca na missa, a gente participa de algumas pastorais, então, bastante envolvidos com a comunidade, que acho que isso é o principal, né. Então, obrigado mais uma vez pelo convite e estamos à disposição. Eu gostaria de saber se o som tá bom, se vocês estão nos escutando bem. Estou sim. Aqui também tá bom o som. Pessoal aí da live, se quiser falar alguma coisa, se o som não estiver bom, só nos avisa aqui por mensagem, por favor. Vamos fazer uma oração inicial, então? Só um minuto. Eu apresentei a Resuma, mas não me apresentei, né? Verdade. Eu sou Patrícia Jimenez, sou daqui de Colombo, da paróquia Santa Terezinha de Lisieux, porém eu atuo há alguns anos com a Pastoral da Saúde, e lá eu sempre levei o meio ambiente por eu ser membro de uma ONG ambiental. Não sou formada na área ambiental ainda, quem sabe Deus provê que eu ainda faça minha agroecologia, né? E venho atuando junto com o Ricardo, a Vanessa, a Regiane, já há 1 ano e meio com a Pastoral da Ecologia Integral pela Pastoral PEI-Sul 2, mas sempre online, até o momento, né? E aí, pela Regiane, veio o convite para entrar na rede dos leigos, estamos seguindo. Mas a minha atuação pastoral de longa data é a Pastoral da Saúde, né? Mas também comecei lá no coral, na catequese, fui catequista, minhas filhas foram coroinha, é tudo uma integração mesmo, né? Vamos rezar um Pai Nosso, que é a nossa oração universal, né? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que motivou vocês, Vanessa e Ricardo, a estudar a encíclica? Desculpe, falhou a tua pergunta. Falhou? Deixa eu ver. Será que acho que foi a conexão mesmo. Vai ficar caindo mesmo. Tá chovendo, né? Com chuva complica um pouco. O que motivou vocês a estudar a encíclica e que vocês apontem quais são os pontos da encíclica que mais motiva vocês na atuação, na questão da proteção da casa comum? Legal. Então,
como nós estamos envolvidos, né, na temática ambiental já há algum tempo, né, a gente acabou indo para academia, doutorado, mestrado nessa área, e como estamos sempre ligados também à igreja, né, nós, né, sentimos assim que a encíclica era algo que nos aproximava, aliás, fazia uma ponte entre academia e igreja. E nós sentíamos assim a necessidade de falar sobre a Laudato Si dentro da nossa paróquia mesmo, da nossa comunidade, né? Tanta coisa interessante, aí veio, né, a campanha da fraternidade, 2 campanhas atrás, né, falando, né, sobre a casa comum, e daí nós fomos convidados, né, pelo nosso pároco, o padre Rivael, para falar sobre a encíclica durante a campanha da fraternidade, e isso gerou um movimento, assim, até mesmo dentro da nossa comunidade. E a partir disso, né, vendo que existia essa necessidade, né, de trabalhar, né, esse documento, nós sugerimos, então, um grupo de estudo, que inclusive até a Regiane participou com a gente, né, que nós chamamos aí de Círculo Laudato Si, que foram 8 encontros tratando justamente desse documento, né, trouxemos outros convidados para falar, né, sobre, né, em alguns capítulos, né. Fizemos a introdução, o Ricardo falou sobre questões bem pontuais e bem técnicas, né, mudanças climáticas, enfim, e chamamos outros convidados para falar de outros capítulos também. E nós percebemos, né, durante esses 8 encontros, que gerou, assim, sabe, uma movimentação interessante, as pessoas querem saber sobre as temáticas ambientais, socioambientais, né? Elas são importantes para a nossa vida e a gente percebe, assim, que as pessoas têm essa curiosidade, têm essa vontade de estar mais envolvidos, e quando chega até lá no final, né, da encíclica, que falam, assim, né, sobre o que podemos fazer, né, é a parte que elas mais esperam, então, né, o que podemos fazer, então, na prática. E aí eu vejo, assim, um grande trabalho, né, de grupos como o Resuma, por exemplo, e outros, né, que estão aqui justamente para dar esse suporte, né, do como fazer. Então, essa é a grande nossa motivação, eu acredito, o Ricardo pode complementar. O que chama atenção é o quão próxima está a encíclica da Academia de Ciências, né? Porque quando a gente vai estudar lá no doutorado, parece que você está lendo a encíclica e vice-versa. Então, o Papa está muito próximo da ciência, né? Parece uma contradição, né? Mas não, ao contrário, né? O Papa está muito apoiado na ciência. Então, e a novidade é o que ele chama no capítulo 4º da ecologia integral, né? Tudo está interligado, né? E aí ele fala da relação nossa com Deus, da relação nossa com os outros seres humanos e os outros seres vivos, e da relação nossa com nós mesmos. Então ele vai falar disso de uma maneira integrada. Então o capítulo 4 realmente é o ponto alto da encíclica. Muito bom, é um bom tema mesmo. Nós vamos revê-lo ele na pastoral agora em agosto. Nós fizemos semana passada o capítulo 1 e teremos em agosto o capítulo 4, mas é muito bom mesmo. Isso. Tudo está interligado. E o mais interessante é que, além dele estar ligado à fé e à ciência, ele conseguiu colocar em toda a encíclica, escutando as personalidades científicas, as outras doutrinas e religiões, além dele nos ensinar que estamos no caminho da vida, cuidando daquilo que o Criador nos presenteou e o porquê estamos vivendo nessa situação, como devemos, porque um dia o Criador vai vir nos prestar conta. Mas eu te dei tudo. O que você está evoluindo ou regredindo? E ele conseguiu juntar isso em todas as religiões. Foram 6 ou 7 religiões, se não me falha a memória, reunidas nesse contexto. Então essa foi uma encíclica que não foi só da doutrina católica, né? Ela foi uma junção de várias denominações. Isso. E quais ações vocês sugerem para que as pessoas ou comunidades possam fazer a diferença lá onde estão?
Vocês se reúnem aí no Campo Comprido, né? Isso. A Regiane é do Cajuru. Olha a distância, para haver uma aliança, né? Eu estou aqui em Colombo, mas estava interligada com a situação de Campo Magro. Gente, ele separa, né? O Papa separa um pouco assim, em várias ações que são. Ele vai desde o macro, né? Então, ele fala de ações internacionais, né? Com a força da ONU, enfim, que é o tema das mudanças climáticas, né? Então, esse é um assunto interessante. Então, ele fala disso, ele fala da economia mundial. Então, esse é um assunto muito macro. Depois, ele vai trazendo para a realidade de cada país. Por exemplo, nós com a Amazônia aqui, com a região amazônica que envolve outros países. Então, ele fala dessa questão mais, um pouco mais regionalizada. Mas ele fala das ações pontuais também, né? Daquilo que a gente pode fazer na nossa comunidade, como vocês estão fazendo, né? Com a Semana da Árvore, a educação sobre os resíduos sólidos, enfim, são N ações que podem ser feitas dentro da realidade de cada comunidade, né? Ele fala um pouco disso também, né? Às vezes você imagina uma política que para fazer um país inteiro, mas ela não funciona em determinadas regiões porque tem as suas particularidades, né? Então, ele fala disso. E ele fala também da sua mudança, da sua conversão pessoal. Não adianta nada você também exigir que os políticos façam que a política internacional funcione se você não fizer a sua conversão interna. Então, quando ele fala lá no capítulo 5º de algumas linhas e orientações, ele vai falar um pouco disso, né? Desde o macro, né, da questão mais internacional até a questão local e da tua questão pessoal. É muito interessante esse capítulo também. Porque ali ele agrega a questão da água, que poucos países têm água, outros já não têm nada, vão precisar importar água, além de nós já importarmos comida. Nós exportamos matéria-prima que vai para fora e retorna para nós pronta, né? Como eu acabei de questionar na pergunta, qual seria a sugestão de como fazer justamente por isso? E eu citei até meio que um link ali. Vocês estão lá no Campo Comprido, a Regiane no Cajuru, eu em Colombo, o André no centro, a Cris no centro. Fomos fazer atividade lá em Campo Magro, né? E se tiver uma atividade lá em Palmeira, do meio ambiente, nós vamos ter que ir. Mas aí lá nós temos que já deixar uma sementinha para que o povo de lá se sensibilize e entender como cuidar daquele riozinho. 10, 12 anos atrás eu estava aqui numa luta com um monte de vizinho chamando o riozinho de valetão. Justamente por essa questão que o Papa coloca, que os órgãos públicos não fazem a coleta do esgoto e daí a população não está instruída com o nome ambiental. É água, tem uma nascente, colocaram casa em cima do córrego, que não está ligado a uma rede correta, e que isso depois vai agregar ali no rio maior, que é o que alimenta o outro. Né? E essas que depois volta para nossa torneira. Essas ações pontuais, elas são muito importantes, como você disse, para a sensibilização mesmo, né? Porque às vezes você, sem alguma coisa que seja prática, você não consegue fazer com que o conceito entre, né? Seja absorvido. Então, essas ações são importantes. Dentro da realidade de cada comunidade, né? Por exemplo, em algum lugar lá em Colombo era o rio problema, então vocês foram tratar desse assunto. Ou numa outra comunidade é o resíduo sólido que está sendo jogado, né? Ou não está sendo recolhido, enfim. Então são diversas ações possíveis, né? E essas funcionam mesmo. A Vanessa tem uma experiência bacana sobre isso, porque trabalha justamente a comunicação, né? Do meio ambiente. Então esse é um assunto interessante. Porque é um assunto que diferencia de religião, é nossa sobrevivência. Não é a religião, não é a gestão pública, é uma questão humana. A casa é comum, ela é de todos nós.
A minha casa não é só dentro do meu muro, né? Isso. É para fora, quando eu estou na rua, se eu comi uma bala, um salgado, opa, vou guardar o papelzinho, vou achar uma lixeira, ou vou trazer embora, jogar no meu lixo, né? Então, essa conscientização do dia a dia mesmo, que eu acho que está sendo mais difícil das pessoas aderirem, que depende de mim, depende do eu, não jogar o lixo ali, estou no trânsito, joguei pela janela, vai para o barranco, do barranco vai para a chuva, que vai para onde? Uhum. Então, esse ciclo, né, a gente tem que olhar como no começo da encíclica, está tudo interligado. Isso. É interessante também que a gente aborde a encíclica de uma maneira ampla também, né? Como o Papa Francisco quer, né? Até ele vem chamando a atenção um pouco, que a gente também não pode achar que a encíclica é, como ele fala, uma encíclica verde, né? Um documento verde, mas que trata pura e simplesmente do meio ambiente, né? Do ambiente natural, mas sim de uma maneira socioambiental. Isso é importante a partir do momento que a gente se conscientiza também por outros modos, né, de se envolver. Todos esses são importantes, a gente precisa preservar a água, precisamos preservar, não jogar o lixo, entender como os resíduos funcionam, né? A gente tem essa mania de pensar que colocou na sacolinha, a sacolinha vira estrelinha, né? O lixo vira estrelinha e sabe Deus para onde vai. Então a gente não tem assim, esse costume de querer entender o ciclo do nosso lixo, né? E a gente se acomoda em algumas questões de não, né, de não fazer muita questão de ter outras práticas. Essa é uma questão bastante importante a gente estar assim, consciente, né? A gente precisa sempre se sensibilizar por esses temas. Mas, além disso, a gente se sensibilizar por outras questões, que são a nossa movimentação, né? Para saber que mundo nós queremos, uma vez que, né, se o Papa está chamando essa problemática de uma problemática socioambiental, nós estamos incluídos nela. Então, a partir do momento que o homem está sendo agredido, né, nós estamos, então, cometendo pecado, né, porque a gente está fazendo mal a nós mesmos, né, ao nosso semelhante, e que mundo é esse que nós vamos deixar para frente. Então, as nossas ações vão muito além, né, de apenas pensarmos nessas questões, assim, que já deveriam estar intrínsecas em nós, né. A educação ambiental, ela é muito importante, ela deve ser muito mais praticada no nosso dia a dia. Mas, além disso, essa sensibilização pelo próximo. Isso o Papa Francisco pede muito, né, na encíclica, que a gente perceba que aqueles que estão mais sendo afetados hoje por toda essa degradação ambiental são os mais pobres, aqueles que ficam mais vulneráveis, porque eles ficam às beiras, eles é que vão morar perto do lixão, eles que vão morar na beira do córrego, eles que moram nos morros. A gente está vendo aí todas essas tragédias, né, acontecendo com as chuvas, né, com esses extremos climáticos que estão acontecendo. Então, são esses que estão sofrendo muito mais. Então, é uma questão da gente se sensibilizar, se conscientizar de que existe, né, uma força hoje, política e econômica, que nos fazem nos acomodar com esse modelo de poder tecnológico que está vindo aí, né? A gente se acomoda com a forma de extrativismo, a gente se acomoda com a forma que nós estamos produzindo os alimentos, a gente se conforma com muitas coisas que estão acontecendo, e isso é o que ele chama de tecnológico, né? Todas essas formas de produção e consumo, nós estamos nos acomodando. Então, ela ultrapassa essas questões práticas do dia a dia, que essas questões do dia a dia devem estar presentes no dia a dia. Isso deveria ser como acordar, escovar os dentes e lavar o rosto. Deveriam ser práticas comuns.
Mas, acima de tudo, é a gente estar, né, preocupados com o global também, o como nós queremos ver o nosso planeta amanhã. E aí envolve a economia, tanto que ele vai falar da economia de Francisco, um novo modelo de entender a economia, e ele vai falar dos invisibilizados, que só aparecem quando aparecem as tragédias, né? Que fica marginalizado, nunca é visto, mas quando acontece a tragédia, né, é justamente quando aí aparece. Né? Então, é mais ou menos isso. Ele vai falar desse paradigma da economia e do paradigma tecnocrático, né, que invisibiliza, né, e exclui. Né, e, na verdade, é o pobre e o marginalizado que deve estar incluído. Então, basicamente, a encíclica trata bastante disso. Aí nós vamos estar bem visíveis, porque aqui nós estamos sem chuva há muito tempo, tivemos rodízio de água, né? Enquanto o Espírito Santo, Rio de Janeiro, os lugares estão tendo desmoronamentos por muita chuva. Aí entra a economia mundial, onde os Estados Unidos e a França querem utilizar o gasoduto para levar a nossa água do aquífero para eles, porque eles têm o capital. E nós, que já está meio complicado manter água e luz. E o irmão que está lá na beira do rio, lá na beira do lixão, né? Que para quem já foi fazer um trabalho no Caximba, conhece muito bem a realidade. E são nossos irmãos. Sim. Aí vem lá Jesus, eu tive fome, eu tive sede, eu tive frio, você não ajudou. Ajudou quando? Quando veio o mutirão da catástrofe, do alagamento, que precisou daquele momento. A gente vai levar ajuda emergencial, mas o que fazer para evitar os novos? Porque o planeta está em função constante. Sim. A chuva é uma constante. Estamos com escassez de chuva, mas tem lugares que ela vem e vem torrente. Ontem nós tivemos temporal aqui. Sim. Mas se a gente estiver cuidando do córregozinho aqui da rua de trás, que vai para o córrego maior, que vai lá para o Capivari, o outro que vai para o Iraí, ela já está indo sem enchente. Ela não está entrando lixo na casa dos outros. E ela está indo mais limpa lá para voltar para a nossa torneira, que é o mais básico que a gente utiliza, porque todo mundo utiliza ela. Mas aí entramos também na agropecuária. Hoje, não se tem mão de obra, é máquina, como a Vanessa falou. O tecnológico está tirando emprego, porque quem quer a sua terra produzindo, quer ela produzindo muito rápido. Aí vai agora, antes eram os venenos na bomba, onde quem manuseava a bomba tinha câncer, tinha N outras doenças, né? Por conta do contato direto. Hoje, se faz por avião. E por avião, se o vento está vindo, eu estou com ele em cima da minha propriedade, ele não está nem atingindo a minha propriedade, ele está indo para a propriedade do vizinho. E ele está poluindo o ar está poluído. E hoje nós estamos sofrendo com inúmeros problemas respiratórios, devidos a essa situação. Então, até onde a vantagem econômica está matando vidas, e vidas mortas não fazem a economia crescer. Outro agravante são os alimentos, Verdade, né? que vão deixar de ser produzidos porque nós estamos perdendo abelhas. Quantos Sim. estão fazendo aí seus trabalhos de teses, de TCC com base nas abelhas? Ah, vamos cultivar abelhas sem ferrão porque dá para cultivar na cidade. Mas enquanto tem muito carro transitando, muitos, né? É gás que está indo para o ar, prejudica. Na fazenda, no sítio, o aéreo também prejudica, porque está matando o animal que poliniza para vir os alimentos. E nós estamos nos agravando para termos perdas de alimentos que não estão como um animal. A onça pintada, em extinção. Vamos fazer um mutirão para reproduzir, cuidar e cuidar. Está levantando. Mas e as abelhas? Não vão produzir alimentos. Como nós vamos ter toda a nossa cadeia alimentar de vitaminas, de alimentos variados, sem abelhas? Então aí Verdade. voltamos, né? Está tudo interligado. Interligado. Verdade, Patrícia. Fica a reflexão, né? Tem 2 comentários aqui, deixa eu ler rapidinho, e tem 2 perguntas também.
2 comentários do Guto. Ele disse, legal mesmo, é muito importante ressaltar como as ações educativas são importantes para fazer valer os investimentos econômicos e políticos em prol do meio ambiente. Ele comenta também que concorda com a fala da Vanessa, né, a parte que ela estava comentando sobre a encíclica em si, né, que o Papa olhou como um todo. O André fez 2 perguntas, 2 questionamentos ali. Vocês aplicam o Laudato Si na vida acadêmica? Eu escrevi. A vida acadêmica é um mundo à parte, né? Porque, principalmente, aonde a gente estudou, a maior parte das pessoas não crê em Deus, eles são agnósticos, enfim, né? Laico, Né? Mas, por incrível que pareça, os conceitos da ciência estão muito, muito próximos do que o Papa Francisco escreveu na encíclica. Então, eu reproduzi partes, né, da encíclica dentro da minha tese, e a gente já fez artigos científicos citando o Papa Francisco, enfim. Então, é possível essa integração. Na verdade, o Papa até falou esses dias atrás, né? Ciência e religião não estão separadas, né? Elas estão juntas, né? Esse debate entre criacionismo e evolucionismo não existe na cabeça do cristão, né? Na cabeça do cristão, as duas coisas são encaixadas, possíveis, né? Então, é um debate que não cabe, e às vezes o mundo acadêmico tenta fazer essa separação, né? E para nós cristãos, existem cientistas cristãos que conseguem conciliar as duas coisas, como nós, por exemplo. Sim. A gente tem percebido também, eu sou da área da comunicação, e a gente tem percebido assim que a religião, ela sempre é um caminho também para que as pessoas tenham contato, né, com essas questões ambientais, quando são muito mais técnicas, né, mais aprofundadas, assim. Porque na igreja, né, existem esses espaços de discussão que em muitos espaços, né, comunitários não se tem, né, essa oportunidade de conhecer, de debater, de ter convidados, de você se reunir com pessoas que você já conhece para você debater sobre esses assuntos. Então, a ciência tem percebido, alguns setores, né, da ciência têm percebido, poxa, os grupos religiosos, eles têm uma certa influência e eles conseguem trazer, arrebanhar pessoas para esses temas. O que é interessante, né, na encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si, é isso, é que o Papa deixa muito claro, né, que ele se apoiou muito na ciência para escrever. Mas não foi só o Papa Francisco, não, né? Nós temos aí 297 encíclicas escritas. Então, e a grande maioria teve um apoio, né, em pensadores, em filósofos, em cientistas, né, enfim, muitos outros papas também se apoiaram para poder ter um embasamento, né, naquilo que está falando. Não sai falando do nada, né? O Papa Francisco, para escrever a Laudato Si, ele teve um apoio gigantesco de cientistas incríveis, né? Cientistas de Harvard, né? O apoio da ONU, o apoio de outras religiões, de filósofos, de pessoas que não eram nem sequer cristãs, né, ou católicos, enfim, né, tiveram até interessante, né, outras, assim, crenças, religiões envolvidas, mas com um objetivo comum, né, que é essa questão ambiental. A gente tem que entender que a questão ambiental, ela ultrapassa, né, as questões religiosas, ultrapassa, né, as crenças, porque a gente quer uma coisa só. Nós queremos ter um mundo melhor. E o mundo melhor para mim é o mesmo mundo melhor para um ateu, é o mesmo mundo melhor para enfim, para um judeu, para um muçulmano, para quem quer que seja, para um bandista, Gente, o Papa Francisco fala que o ser humano,
né? É o lado humano da ecologia, né? É isso que a gente precisa olhar. É como nós podemos, de uma maneira ecumênica, talvez, trazer a todos, né, para discutir sobre esse tema. E o Papa está conseguindo isso, conseguiu já. Eu acredito que esse documento do Papa, ele tem tamanha importância que ele é muito estudado na academia, muito. Mas resumindo, assim, respondendo a pergunta do colega lá, sim, a gente como pesquisador católico aplica a Laudato Si em nossas pesquisas. E é até interessante que a gente sempre falava isso, né? Quando a gente começou a estudar Laudato Si, a gente falava assim, poxa, o Papa Francisco estudou no nosso curso lá, porque não é possível, ele falava as mesmas coisas que nós. Que legal, né? O André também faz mais uma pergunta aqui. Como orientam que possamos usar o conhecimento adquirido pela encíclica? Acredito que não só na vida acadêmica, mas também, né, em casa, na comunidade em si, né? Eu volto a repetir, assim, acho que são alguns pontos, né? Desde da minha conversão individual, que nada adianta sem isso, né? Mas passa pela comunidade, então essas ações aí que a gente consegue fazer dentro da nossa comunidade, mas passa por a gente exigir uma política pública que funcione, né? Dentro da sua especificidade de cada região, porque às vezes a política pública que funciona aqui no Paraná pode não funcionar na região amazônica, são diferentes, mas a gente tem que exigir essa política pública. E a gente vai mais além, vai para o global, né? Então, é fazer força para que a economia não tenha, né, essa força toda de definir para onde a gente caminha. A economia tem que estar a nosso serviço e não nós a serviço da economia, né? Assim como a questão das mudanças climáticas, né? A gente tem que fazer força, né, para que a gente evite os gases de efeito estufa, para que a gente caminhe aí para as energias renováveis, que vai ser tema aqui, inclusive, do Renova durante a semana. Então, eu acho que é um caminho, né, a se percorrer, né, que vai desde o indivíduo, né, vai da comunidade, vai para uma questão mais de políticas públicas e vai para essa questão bem globalizada. Tem mais alguma pergunta, Regiane? Tem, só mais uma por enquanto. Estão pedindo para vocês dizerem a graduação de vocês. E eu acredito que o André fez um comentário ali, acabou de fazer um comentário. Ser crítico, política e economicamente. Isso, exatamente. Aí, se vocês puderem apresentar a graduação de vocês aí, Patrícia, daí pode tocar. Essa questão de ser crítico, né, antes de apresentar. Em tudo a gente deve ser crítico, mas crítico no seguinte sentido, né? De olhar as coisas boas e as coisas ruins. Tem muita coisa boa em tudo que é lugar. O que está destruído, eu posso consertar o quê, né? A gente nunca deve se mover por uma ideologia onde você acredita naquilo, né, sem nenhuma criticidade. Então, o pesquisador deve fazer isso sempre, né? E aí, respondendo, eu sou engenheiro eletricista, né, de formação, essa é a minha formação original, mas a gente foi acabar fazendo doutorado, né, em meio ambiente e desenvolvimento na Universidade Federal. Lá eu estudei as energias renováveis, então esse é meu tema de pesquisa, mas dentro desse contexto ambiental. Eu sou publicitária, né, minha graduação é em publicidade e propaganda, trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, cansei um pouco desse mundo da farmácia aí, e parti para outra, farmácia, né? Convencional? A farmácia convencional ou fitoterápica? Não, a convencional, alopática, né? Então eu trabalhei muitos anos lá, mais de 15 anos, né? E, enfim, eu
acredito, assim, que eu escolhi ir para a área do meio ambiente, né? Depois eu fiz um mestrado em cinema e fui trabalhar cinema ambiental, e depois muito influenciada pelo Ricardo, né? Que ele estava fazendo mestrado também em meio ambiente, eu comecei a gostar demais, assim, né? Das temáticas que ele trabalhava. Falei, quer saber, eu vou fazer o curso também em meio ambiente e desenvolvimento. Então, o Ricardo, como é mais adiantado que eu, ele terminou ano passado o doutorado, eu estou terminando agora, né, em meio ambiente e desenvolvimento. Então, é essa a nossa formação acadêmica, né? Depois tem... a gente vai se formando na vida. As experiências da vida, né, de cada um. Minha filha faz farmácia. Que legal. Eu estou tentando fazer ela vir para a fitoterápica para entrar na agroecologia, porque eu digo assim, o meu remédio é a minha comida, mas a minha comida não pode ter veneno, porque senão atrapalha o meu desenvolvimento interno. É isso então, mesmo. E há uns 5 anos atrás, eu estive no Campina do Siqueira, no fórum, que é aí pertinho de vocês, no Fórum da Ecossolidariedade, aonde o nosso arcebispo, Dom Peruso, ele fez um chamado a nível de Brasil, veio gente de todo o Brasil. E o bacana é que, como o Ricardo faz aí energias renováveis, o meu irmão é engenheiro também, né, então ele lida também com as instalações de tela. É importante? Precisamos, principalmente se forem ligar as termoelétricas, nós estamos aonde? Mas ali na paróquia São José Trabalhador, se eu não me engano, no Campina do Siqueira. Foi esse fórum, e foi bem interessante, porque a palestra foi legal, as instalações da Sanepar, a promotoria, nós como leigos, vários religiosos, mas o intuito era expandir o programa da coleta do óleo de fritura nas igrejas. Dali eu trouxe o projeto para a minha paróquia. Quando o padre chegou de viagem, me chamou, eu falei, seguinte, eu estava num fórum lá com o bispo e trouxe, está aqui. Ele ficou, né? Ele ficou, vamos ver o que é isso. Então, só que é complicado no dia a dia você dizer, não jogue a sua gordura no cano, porque ela vai entupir, não adianta jogar soda, vai virar mais concreto dentro do seu cano, né? Sim. Não joga na terra. Aqui em Colombo nós temos um aquífero, o karsting, no nosso subsolo, né? É complexo cuidar de lá de baixo, mas está debaixo da terra, eu não estou vendo. Pois é, mas um dia ela vai gritar. E quando ela gritar, nós não vamos conseguir ficar de pé. Vai fazer bum, nós vamos cair. Sim. E lá nesse fórum, algumas paróquias viram, pouquíssimas levaram a tarefinha de casa, né? Então eu digo assim, é um projeto que eu acho bacana. As telas solares é bacana, né? A coleta da água da chuva é bacana. Zelar com o que... Quantas vezes você está dando a sua descarga do banheiro, né? Como a Vanessa no começo falou. Mas espera aí. Eu peguei limpo, agora eu estou jogando aonde? Onde está indo os resíduos? Não existe, dei minha descarga e foi para algum lugar mágico. Tudo vai virar lixo. Nossa casa comum vai ser um lixo ou vai ser um jardim? Né? Sim. O que eu sempre faço essa comparação. O lixão está grande, o córrego está cheio de lixo na lateral, nós estamos morando num jardim ou num lixão? Mas aí fica a ideia de propagar a coleta da gordura. Essa é uma ação bacana. Essa, como você falou, várias ali, que sensibilizam mesmo, né? E abrem a cabeça das pessoas para o tema. Então, elas são importantes. A gente não pode deixar de fazer nas paróquias ações assim. Devia ter permanentemente essas ações. Entendeu? Alguém que fosse responsável por isso. E tivemos também coleta, né, seletiva esses dias, né? Que a gente... Coletas de eletrônicos. Os eletrônicos, eu vi. A gente precisa... Só que a coleta ainda podia ter sido mais avançada se cada um tivesse se sensibilizado mais. Sim. Aqui em Colombo nós temos a Troca Verde. Então, vários moradores já têm se sensibilizado, porque, poxa, eu vou juntar meu reciclado lá em casa,
No dia eu vou ali no posto de troca, entrego, no outro dia vem o caminhão com verdura fresca, verdura dos nossos agricultores daqui. Então, é uma ação pública. Sim. Sim. Isso eu falei para a Rejane, que talvez esse seja a parte principal do Resuma, que é multiplicar essas ações. Vocês, como engenheiros ambientais, têm muita experiência em fazer isso. No dia que você me convidou lá, Rejane, eu falei isso para vocês, né? Acho que esse é o principal, assim, veia que vocês podem tomar, porque vocês têm muita experiência com isso, de como fazer esses projetos funcionarem nas comunidades, né? E isso sensibiliza. Sem isso não funciona. Por mais que se queira, a gente não consegue mudar a política mundial se a gente não fizer o trabalho do pequeno primeiro, né? Então eu acredito muito nisso, de fazer essas ações pontuais, mas que sejam permanentes, né? A coleta do óleo pode ser todo dia, né? Né? As ações de resíduos eletrônicos pode ser uma vez por mês, uma vez, né? Então, se você mantendo isso, fica legal, sabe? E é muito difícil. Esses dias nós fomos até convidados por um amigo, né? Eles fazem ali no Cabral. Eles fazem um encontro na rua deles. Assim, é bem interessante, encontro dos vizinhos. E nós fomos lá participar. Eles queriam nossa presença lá para falar um pouco sobre mudanças climáticas, sobre resíduos, enfim. E a preocupação deles, muito interessante, assim, a preocupação dos vizinhos lá era assim, eles têm a vontade, mas muitas vezes eles têm medo de falar, de começar. E não tem conhecimento. E não tem como fazer certo. Isso, e conhecimento de como fazer o certo. Então, eles têm muitas ideias interessantes. Vamos fazer um ponto de compostagem na nossa rua, vamos ter um ponto permanente ali de coleta de eletrônicos, enfim, de outras coisas. Mas a questão mais interessante que nos chamou a atenção é assim, dentro do meu prédio eu não consigo convencer meus vizinhos que separem direito o lixo, né? Então, o que fazer, né? O que fazer? O que fazer, aí entra a minha questão da publicidade, né? Que eu até comentei com eles acharam engraçado. Mas é verdade, a partir do momento que você faz com que aquela pessoa ela se sinta diferente das outras, porque ela não está fazendo certo, ela vai começar a se sentir mal, porque ela está fazendo errado. Entende? Então, se existir uma força... né? Tem que ter motivação. Então, se eu faço certo, meu vizinho faz certo, eu vou lá e convenço mais um a fazer certo, e tem um só fazendo errado, ele vai se sentir mal de estar fazendo errado. E ele vai, se não pelo bem, forçosamente ele vai começar a fazer certo. Vai por osmose. Vai por osmose. Então, assim, é a persistência. É a persistência. Ele não pode desistir das coisas. Nós temos que ser insistentes. E muitas vezes você vai ser o chatão, o desagradável da turma. Você vai chegar na praia, como a gente chegou. A gente chegou na praia aí com um casal de amigos, e quando eu vi, o lixo estava todo misturado. Eu falei, escuta, mas por que vocês não separam? Mas aqui não passa. Na praia não faz direito. Não faz. Ué, na casa sua faz. Então, e eles nem sabiam que passava o lixo reciclado, ele passava o caminhão na frente. Eu falei, nossa, mas o caminhão acabou de passar, você não viu? Não vi. Então, vai separar, né? O lixo não tira férias. O lixo não tira férias. Você não pode tirar férias também da sua educação ambiental. Então, tem certos momentos que você vai ser o chato. Não adianta. E você precisa persistir. E contagiar isso. Mas as ações precisam ser permanentes. E elas precisam ser permanentes. E é isso que eu falo. A partir do momento que elas são permanentes, elas se tornam rotina, elas se tornam naturais, né, no nosso dia a dia. Então, não vai ter dificuldade de você fazer isso. Mas ainda insisto que precisa, sim, ter ali uma força maior, uma exigência maior nossa com os nossos governantes, para que a educação ambiental seja melhor trabalhada nas escolas, para que as crianças entendam como separar o lixo, porque infelizmente está aí a prefeitura novamente fazendo campanha, né, de separação do lixo, mas fazendo uma campanha errada. Que a gente fala que ainda precisa evoluir, né? A forma de coleta deveria ser em 3 formas, não em 2, do jeito que eles estão insistindo
que era dos anos 90 isso, né? Foi um primeiro passo lá, mas já devia ter evoluído já, né? Então, eu acompanhei pouco a nova campanha agora, justamente por esse motivo. Eu achei que está muito caótica, porque eu era criança na época dos anos 90, aprendi educação ambiental na escola, né? A gente separava o lacrezinho das latinhas. E a escola recrutava e levava para fazer cadeiras de roda. Então, tinham outras ideias. Como hoje, lá na paróquia, perto de vocês, tem a coleta da gordura, nós todos podíamos estar engajados. Na época, eles estavam sustentando uma chácara para dependente químico, com a verba da gordura vendida para virar biodiesel. Então, é uma interligação, parece uma economia, só que eu não vou pôr a minha gordura de fritura no ralo, estragar meu encanamento com o tempo, eu vou ter que quebrar a casa inteira para arrumar. Ou na terra, eu já cheguei a ver gente no restaurante atravessar com a bandeja de fritura e jogar no bueiro da rua. E eu, aliás, eu não consegui nem terminar de almoçar quando eu vi aquilo. Né? Eu falei, senhora sabe? Eu levantei, eu não consegui almoçar. Eu levantei, eu falei, a senhora sabe que ali vai começar a entupir, quando vier a chuva, vai alagar seu restaurante. O quê? Mas eu já fazia... Mas sabe, ficava aquela borda de gordura. Então, até você explicar que a pessoa falar uma língua que ela vai entender, que no futuro ela mesma vai estar sendo prejudicada. É igual a gente fazer a limpeza do córrego e da educação ambiental para os ribeirinhos, de que eles se sustentam, pagam suas águas, suas luzes e põem comida na mesa. Com a reciclagem que eles recolhem, mas eles precisam ter um melhor habitat ao redor para que o rio continue sendo... Não é o rio o problema. O problema é como a sociedade está convivendo com o rio. Mas resumindo é assim, né? É formação e prática. Formação e prática, formação e prática. É o que vocês estão fazendo aqui hoje. Formação. Exato. E aí, depois prática. Isso deve ser replicado nas comunidades, nas paróquias, né? Para quem funciona tem que ser assim. É que as pessoas têm muitas dúvidas, muitas dúvidas. Ela é muito difícil, até nós temos. A gente tem dúvida. Como separar o resíduo? Ei, esse resíduo aqui, o que ele é? Ele vai em qual? Aqui. Porque a gente tem dificuldade de entender às vezes. Sim. Né? O que será que está compondo esse resíduo aqui? Né? Então, uma coisa que eu sempre fiz, desde chata com as minhas filhas. Terminou o leite, passa uma aguinha, deixa ele escorrendo. Sim. Porque não adianta eu tirar ali o leite, jogar ele lá na sacola e dizer que eu estou reciclando. Aquela borda de leite que ficou vai estragar, vai se decompor, e não se decompor vai virar lixo que não serve para nada. Educação e comunicação. Isso. Mas eu vou gastar água para lavar. Mas é tão pouquinha. Ou então junta ali numa bacia e só o ciclo da água é outra história, né? Se a gente, claro, a gente deve cuidar da água, mas é um outro ciclo, né? O ciclo de resíduo. O pote da margarina. O pote da margarina. Joga uma aguinha morna e separa. Porque daí ela vai ir limpa para troca. Claro. Como hoje. A troca verde, ela movimenta o nosso imposto que vai para Brasília. Lá eles dividem para os outros municípios. Cada município que tem o programa paga os seus agricultores com essa verba e nós recebemos, nós que fizemos a tarefa de casa, vamos receber uma verdura que foi colhida de manhã. Aqui em Colombo mesmo, temos dos dois agricultores, o convencional e o orgânico. Então a gente sente a diferença daquela verdura que vem da troca verde da prefeitura do que aquela que a gente compra no mercado. Mas orgânico é mais caro. Mas quando eu era criança não existia. Era tudo orgânico, né? Como hoje, o ovo é caipira, porque a galinha come verdura, né? Come casca de abóbora. É mais forte o ovo. Mas eu vou comprar o ovo branco porque é mais em conta. Mas ele está vindo com quais hormônios? Ele está vindo com quais hormônios na ração, né? Então, tudo isso é fazer a pessoa entender.
Que nem você falou da situação do prédio lá, é entender a língua que a pessoa fala. Né? Eu tenho uma facilidade porque eu não estudei a engenharia que vocês fizeram. Eu estudei na vida e no vínculo ambiental como leiga, né? Como povão. Então, eu estou nos dois elos. Mas a gente nasceu na colônia também, então a gente sabe falar a língua. Mas assim, a gente desacostuma, né? A gente desacostuma. E parece que o programa da família Folha, lá em 90, tinha uma ênfase e tinha mais abrangência, que hoje está muito pinceladinho. Importante, mas está pinceladinho. Porém, já é um passo estar retomando. Vai ter falha? Que bom que nós temos falha, porque nós estamos em constante aprendizado. Sim, eu acho isso bem bacana. As ações têm que ser bem contínuas, né, para não cair ali no esquecimento. E é bem o que você falou, né, Vanessa? Às vezes nós somos taxados de os ecochatos, né, e tal. Mas se a gente não fazer aquela pessoa que está com uma certa dificuldade, ou então não quer fazer, né, sei lá, por comodismo, às vezes, né, por cultura também tem a questão cultural, realmente fazer a pessoa se sentir diferente ali pode fazer com que ela colabore ali naquele, né, naquele espaço. Gente, vamos caminhando aí para encerrar nossa live. Tem mais uma pergunta do André, e eu tenho uma pergunta também minha. Uma não, duas na verdade. Vou só fazer a pergunta do André ali, e depois eu faço a minha, tá? Como os convidados acreditam que deveriam acontecer a campanha aqui em Curitiba, a Prefeitura de Curitiba? Como que vocês acreditam que deveria ser? Você falou ali que é um pouco tá de forma incorreta, né? Então, deixa eu começar me esclarecendo, né? Contextualizando. Como falou, a gente acha que, assim, a campanha lá atrás, ela foi muito importante. Nós demos um salto gigantesco, né? Embora que Curitiba nunca foi essa primazia, né, que pintavam, né, que diziam que era uma maravilha ecológica, né, então, a gente sabe que tinha um fundo ali econômico por trás desse marketing todo, né, mas sim, nós tínhamos, sim, uma educação ambiental aplicada nas escolas, no nosso dia a dia, essas campanhas publicitárias na TV, enfim, nos meios de comunicação, eles foram importantíssimos, né, porque todo mundo que morava aqui sabia que tinha que separar o lixo, todo mundo que estava aqui, né, mais envolvido, que era da cidade, acompanhou esse processo todo, né, tanto é que Curitiba é ainda destaque no país por conta da separação do lixo, né, e por conta de outras coisas também. Nós percebemos, quando a gente está aqui em Curitiba, né, a diferença que é você andar, né, em algumas ruas, né, mais limpas, né, o nosso centro também não tem tanto lixo jogado no chão, enfim, e a gente acaba indo para outras capitais que a gente acaba não vendo isso. Enfim, tem muitos lados bons, embora que mas a gente não pode dizer que é ótimo, porque precisa muito para ser ótimo. O que acontece hoje é que nós tivemos um salto gigantesco, né, nas questões dos resíduos sólidos. Então, a prefeitura precisa acompanhar esse processo. As pessoas, né, naquele tempo, era uma cabeça, agora é outra. Nós tivemos assim, uma enxurrada de pessoas para Curitiba, para dentro de Curitiba, vindos de outros estados, que não fazem a mínima ideia de como funciona isso. Então, precisa ter uma campanha que integre essa comunicação com a educação ambiental, de forma mais aplicada e mais atualizada. Porque a separação do lixo, hoje, ela é possível fazer diferente. Não só nessas duas etapas que eles trabalham, mas em outras também. E isso precisa ser explicado para as pessoas. Não dá para a gente continuar do jeito que a gente falava antes. A gente precisa dar uma atualizada. Então, não adianta só ir lá e um copy e cole agora. A gente precisa trabalhar com a atualidade. E aí, assim, o resíduo que devia ir para o aterro sanitário devia ir após algum tipo de tratamento. Bom, esse é o primeiro ponto. E a gente tem 3 tipos de resíduos. A gente tem o orgânico puro, aí que são restos de comida, né, resíduos orgânicos.
Poderia ter esse é compostagem, o tratamento é compostagem. E só o resíduo da compostagem é que deveria ir lá pro aterro. Lá nós temos o reciclável puro, que é a latinha, a garrafa, que esse vai ter uma rota lá de reciclagem, pode envolver os catadores, enfim, pode envolver depois a indústria de reciclagem que vai comprar. Então, e o que eu faço com aquele resíduo que não é nem orgânico e nem reciclável puro? Tá cheio de resíduo que é plástico engordurado, que é, né? Enfim. A garrafa PET que a professora pede para as crianças levar para a escola e enche de tinta. Enche de tinta. Tá? Aí tem uma relação ali que a gente pode até disponibilizar para vocês depois, que não é nem orgânico e nem reciclável puro. Esses aqui também não deveriam parar no aterro sanitário, deveriam ter um outro tipo de tratamento, e só depois desse tratamento, aquela sobra desse tratamento é que devia. Então, respondendo a pergunta do amigo lá, a gente devia fazer separação em 3 tipos, não em 2. Pronto. Né? A separação correta é em 3 tipos: orgânico puro, reciclável puro e o misturável, né? Que é aquele misturado que você não tem que fazer. Esse tipo de tratamento é uma discussão, né? Os engenheiros, como eu, defendem o tratamento térmico para esse tipo de resíduo aqui, né? Então você pode gerar energia desse tipo de resíduo, né? Outros são contra, mas enfim, é uma discussão aí mais técnica. Mas o fato é que parar no aterro devia só parar depois de algum tipo de tratamento. E fazer a separação, né? A gente devia estar com uma campanha hoje, a família Folha devia falar: separe em 3 tipos de separações, não em 2 tipos, como a gente fazia lá nos anos 90. Verdade, você já está dando um tema para mais uma live aí futura. Né? Resíduos sólidos é um tema complexo. Nossa, é muito complexo. O que eu queria perguntar para vocês, se vocês vão fazer mais um curso, mais um circuito lá da UFSI, e caso não vão fazer agora, né, tão já, qual dos 6 capítulos da encíclica vocês recomendam para que o pessoal leiam com mais atenção, vão estudar a fundo, sabe? Só de fazer o círculo dá vontade, mas dá trabalho também. Então, né, foram 8 semanas que a gente fez, deu um trabalhão. E daí a Vanessa estava terminando a tese dela, a gente não conseguiu fazer nesse primeiro semestre aí. Vamos ver como é que... Eu acho que valeria a pena. Valeria a pena, sim, fazer de novo, né? Eu acho que estudar a encíclica, ela é fundamental, assim, para nós cristãos católicos, né? Porque, assim como outras, mas essa ela é bem atualizada para o nosso momento, né? O momento que nós vivemos aí ele chama de crise ecológica, né, o Papa, nós chamamos de crise ambiental, emergência ambiental, então é tudo a mesma coisa, na verdade. O capítulo mais importante da encíclica é o capítulo 4, que chama Ecologia Integral, mas não adianta você ler só ele. Sim, não, é que eu digo assim, ler na encíclica como um todo, mas se aprofundar mais nesse capítulo, né? Porque o capítulo... Porque ele fala sobre a economia também, é a né? novidade, vamos dizer assim, se a gente fosse falar em termos científicos, é a novidade epistemológica, é o capítulo 4, né? Sim. Que é o conceito da ecologia integral. Então, né, é ali que se fundamenta, digamos, a encíclica do Papa Francisco. Né? Sim. Legal. Legal. Patrícia, tem mais alguma coisa para falar? Não. Só acho que ficou um pouco, nós falamos bastante da água, dos resíduos sólidos, mas ficou assim uma questão que foi bem pouca, a perda da biodiversidade. Isso aí tem tudo a ver com desmatamento, né? A hora que você desmata, você perde biodiversidade, tanto vegetal quanto animal. Tem estudos aí que falam, né? Até a gente apresentava no nosso círculo de estudo, apresentei lá uma telinha que falava assim: quando você ia diminuindo o número de árvores, né, ou o número de espécies vegetais numa região, como que diminuía o número de passarinhos, né? Então tem isso está até disponível isso na internet, é fácil de ver, tem estudo científico sobre isso. Sim. Então a perda da biodiversidade tem a ver com desmatamento, né?
Sim. Que a biodiversidade Que está daí ali não na é só a natureza. migração humana, né? Nós falamos bastante ali das migrações humanas, que veio muita gente de fora morar aqui, mas e a biodiversidade da migração dos animais, né? Nós estamos aqui Sim. convivendo aqui nas araucárias do vizinho, um ninho de curicaca, no outro quintal que tem outras araucárias, urubu. Aí ele está fazendo ninho no topo do prédio do lado, mas aqui ainda tem muitas casas ao redor. Então, são animais que a gente não via. Nós chegamos a ver um esquilo subindo na palmeira aqui. Aí eu, caramba, eu estou vendo um esquilo, né? Então, o que está acontecendo nessa questão da biodiversidade, né? Eu só achei que ficou faltando um pouquinho, né? Falamos muito de Fala água, disso, né? de resíduos, de vida humana, mas e os animais que estão interligados conosco? Sim. Ele fala isso lá no capítulo 1, né? O que está acontecendo com a nossa casa. E aí ele toma o tema das mudanças climáticas, da água, e vai falar da biodiversidade. Mas biodiversidade tem a ver com desmatamento. Né? A perda da biodiversidade tem a ver com a perda de cobertura vegetal, vamos dizer assim. E veja como é importante, né, a partir do momento que está se mexendo lá na floresta amazônica, né, está interferindo na gente aqui, né, está se trazendo desertificação aqui para o norte do Paraná. Então, a partir do momento que você transforma um ambiente ali em deserto, você está diminuindo a biodiversidade daquele local, né, e, enfim, não só lá, mas, né, o ciclo da chuva, como que interfere, né? A partir do momento que você seca rio, você está matando aquela biodiversidade ali, né? E não só animal, né? A gente está tratando também da nossa biodiversidade humana também, né? Que a partir do momento que você mexe, né, na floresta, que você derruba a mata, você acaba tirando dali os animais, que são alimentos, muitas vezes, para os nossos povos tradicionais, para os indígenas. Os indígenas precisam da água para sobreviver. Então, você entende? Nós somos natureza. Nós fazemos parte dessa biodiversidade e nós conseguimos, de maneira tão irracional, né, fazer tanta coisa que a gente está extinguindo os animais e nós como animais também. Então, tá difícil, né, a gente colocar isso, né, de maneira assim tão ampla, né, para que as pessoas entendam de que nós estamos colaborando, de alguma maneira, nós estamos colaborando para que esse sistema continue. E tem um capítulo inteiro da encíclica que ele fala sobre isso, né? O capítulo 2 fala assim, a raiz humana da crise, né? Somos nós, humanos, que estamos causando isso. É a nossa interferência. Produzindo a crise. Então, e aí ele entra em temas que são mais antropológicos, filosóficos, que nós vivemos um antropocentrismo, quer dizer, o homem se colocou no centro da questão, no centro, ele se acha, digamos assim, a parte mais importante, né, do mundo, do contexto. Esquece que para sobreviver precisa do entorno. Exatamente. Então, esse capítulo 2 também da raiz humana, né, a gente fala muito disso, né? Nós temos, em termos científicos, fala do antropoceno, nós vivemos o antropoceno, né? Como se fosse um período, né, onde o ser humano explodiu em termos de número da espécie e está causando tudo isso. Então nós estamos causando, né, como se fosse uma nova era, né, geológica. Então o antropoceno tem a ver com isso. Vale a pena, mas é um tema aí mais para os filósofos, antropólogos, enfim, né? Não é muito um tema para os engenheiros, mas vale a pena também dar uma estudada nisso, que é muito interessante. Eu acho interessante um lema da Pastoral da Terra, onde eles falam, nós estamos lá na roça e vocês estão aqui na cidade. A gente faz, né, os trabalhos em conjunto. Para a cidade comer a roça tem que plantar. Então, se eles plantam lá, nós comemos aqui, né? E nós estamos produzindo o que para devolver para lá? É uma balança que tem que estar paritária. Voltamos na palavra do Papa Francisco, está tudo interligado. Como a Vanessa falou, o vento lá da Amazônia que está secando o rio lá, só que aquele fluxo no ar, nos ventos, nas nuvens, está produzindo deserto no norte do Paraná. Exatamente.
Sim. Então, interfere. Como atualmente, estamos em guerra lá na Ucrânia, é lá, só vai vir gente morar aqui. Não. O que eles produzem lá, que nós compramos deles, ficou mais caro. E tem coisas que eles não vão mais voltar a produzir, porque o solo está contaminado, o ar está contaminado, a água está contaminada. Como é que eles vão produzir? Quantos anos vai demorar aquele solo, aquela água? O planeta sozinho vai ter a sua era geológica natural e nós, humanos. Vamos ir para uma nova era. Que nova era? O planeta está na UTI. Não tem nem como congelar. Não tem, né? Não tem. A gente costuma dizer no Conselho de Saúde, quando eu vou levantar o tema do meio ambiente, ou quando eu estou no Conselho de Meio Ambiente, falando de saúde. Mas lá vem ela falando de saúde e meio ambiente. Mas está tudo interligado. Então é uma coisinha que a gente está ali rodando o disco faz um tempão, e agora o Papa Francisco, com esse documento, nos dá uma bagagem muito mais ampla para dizer, olha, está aqui. E não foi só a minha igreja onde eu participo. Tem várias igrejas aqui. E o curioso, né, que depois da Laudato Si, ele vem com uma outra encíclica, somos todos irmãos, né? O Fratelli Tutti. Então, né, volta para essa questão da raiz humana, né, da coisa. Somos todos irmãos, né? Então, ele vem reforçar isso numa outra encíclica, que vale a pena estudar também, né? Então, assim, quem não estudou Laudato Si, vale a pena dar uma lida, né? De um jeito ou de outro, ou até vendo um vídeo, enfim, mas vale a pena. Todo cristão católico deveria estudar. Inclusive, tem uma parte que ele coloca, que é uma frase que está lá, que ele diz assim: por isso é bom para a humanidade e para o mundo que nós, crentes, conheçamos melhor os compromissos ecológicos que brotam das nossas convicções. Ou seja, nós precisamos saber desses documentos, porque são esses documentos que nos guiam, né? E geralmente esses documentos estão ligados, né, à doutrina social da igreja. Quer queira, quer não queira, né? Isso faz parte da doutrina social da igreja e a gente precisa saber, né? A Igreja Católica, que é a que nós participamos, né, que nós cremos, ela está dizendo, vocês precisam saber disso, vocês precisam seguir isso, que isso aqui faz parte da nossa doutrina. Então, que católicos somos nós quando a gente não segue? Não é? Sim. Então, é interessante, a gente tem que ler, compreender, mas, acima de tudo, né, a gente precisa aplicar, viver. É isso aí. Eu acredito que dá para a gente até encerrar a nossa live com essa reflexão, né? Na verdade, são várias reflexões aqui, a gente discutiu vários temas aqui, né? Foram discutidos, sim. Mas então tá, gente. Patrícia, obrigada por fazer essa moderação de hoje. Vanessa e Ricardo, mais uma vez agradeço vocês aí. Participei ano passado no curso com vocês, aprendi bastante. Hoje aprendi mais um pouco. Eu espero que quando vocês forem fazer o próximo curso, me chamem, porque eu vou participar de novo. Participar de novo. Acho que cada momento que a gente participa de um curso, a gente aprende um pouquinho mais. Ali, cada vez que a gente relê algum capítulo ali da encíclica, a gente aprende uma coisa diferente. Só para fazer uma parte, a gente não é especialista em Laudato Si, viu? A gente também aprendeu com o círculo. A gente foi estudando junto, várias pessoas, né, para complementar ali. Então, várias assim, pessoas, a gente mas vocês foram os mentores ali naquele momento. Exatamente. Mas verdade. Eu agradeço demais também o convite, Regiane. Sandra, obrigada. Patrícia, né? Desculpa. Patrícia, obrigada. Né? Vocês foram muito queridas com a gente, ter chamado a gente para participar desse momento. Eu acho muito interessante a gente continuar esses debates aí. Desculpa se ficou faltando muita coisa, porque, como a gente falou, rico, né? É um documento muito, muito amplo. Então, para a gente conversar, assim, com certeza. Né? A gente deixou de abordar muitos e muitos temas, mas vale a pena a gente sempre que puder voltar nele. Eu acho que vale a pena a gente dar aquelas cutucadas, né? Hoje foi um pouquinho, provocou a curiosidade em alguns que não conheciam de repente, ou então em outros que já leram, voltar a ler, voltar a estudar, né? Eu acredito que
Esse é o Formação e prática. nosso foco Exatamente. Formação e O nosso prática. foco da semana, né? Isso. Da nossa semana do meio ambiente. Então, gente, muito obrigada. Quem está nos assistindo aí, acompanhe a nossa programação durante a semana. Até sábado nós teremos várias lives nesse horário, entre 19h30 e 20 horas. Inclusive, Ricardo, nós vamos ter uma live sobre energias renováveis. Olha, está mais convidado para vir nos assistir. Tá bom? Então, beleza, gente. Muito obrigada. Uma boa semana para vocês. Que Deus acompanhe todos vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Nada. Tchau.